Nessa aula nós vamos ver variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Essa aula é um pouquinho mais elaborada em termos de cálculo, mas eu garanto para vocês que vocês não vão ter maiores dificuldades com relação a isso. Vamos ver o que o pessoal fala a respeito disso, né, e entende sobre desvio padrão, porque não é uma coisa muito comum. Quando você faz uma média, tipo, de uma amostra, uma amostragem, vai ter um desvio padrão. É um número que você tá dentro do limite, né? Tipo, é mais ou menos isso. É uma coisa como uma déficit de atenção, assim, alguma coisa assim, mas eu não sei se é isso. É uma normalidade. Tem o padrão, é o desvio do padrão. Eu não me recordo, não sei. Não. Desvio padrão, não. Então, desvio padrão, ele é exatamente o quanto de valor existe de diferença entre a média calculada dos valores apresentados. Eu tenho uma quantidade X de valores, que eu calculei a média, e existe uma variação entre esses valores com relação à média. Esses valores que são variados, a gente chama de desvio padrão. Vamos ver como que é calculado isso daí? Preste atenção. Então, nós temos novamente, como no caso do médio, modo mediana, três valores, três distribuições, três exemplos. Primeiro, com dados não agrupados, dados soltos. Reparem que esses dados, para a gente poder fazer essas contas, eles são disponibilizados nessa fórmula. Eu pego esses valores, coloco esses valores elevados ao quadrado. Lembrando que o elevado ao quadrado é um valor multiplicado por ele mesmo. Então, eu vou pegar 40 multiplicado por ele mesmo dá 1.600 e assim por diante. Temos dois somatórios, tá? Somatório de xi e somatório de xi ao quadrado. Reparem que somatório de xi ao quadrado não é o valor de 371 elevado ao quadrado. São os valores de xi ao quadrado somados. Tudo bem? Existe uma diferença disso. Após isso, basta que eu repita e coloque esses valores dentro da fórmula. Valor somatório de xi ao quadrado, 20.293, está aqui. Dividido por n. N é a quantidade de valores apresentados, tá? Então, existem 7 valores apresentados na tabela. Então, aqui, esses valores totais. Menos xi, somatório de xi, 371, dividido por 7, é o valor elevado ao quadrado. Aparentemente é uma conta meio mais sofisticada, mas se você fizer isso na calculadora, é bem simples. Faço a divisão dos dois valores, elevo ao quadrado, subtraio, tiro a raiz e tenho um valor total de 9,49. Preste atenção. Quando eu calculo esse valor extraído da raiz, 9,49, automaticamente eu já estou calculando dois valores. Um primeiro valor, que é o desvio padrão, que é o valor final, e um segundo valor, que é a minha variância, que está dentro do valor da raiz, que é 90. Então, quando se calcula esse processo, nós calculamos dois valores já incutidos, a variância e o desvio padrão. Se por um acaso algum exercício te falar o seguinte, dado o valor de variância, no valor de 90, calcule o desvio padrão, não precisa você se preocupar com relação a isso, tira a raiz quadrada. Pronto, você já calculou o valor de desvio padrão, ok? Um segundo exemplo, com dados agrupados sem intervalos de classe, ele difere apenas num segundo item. Tá? Nós temos valor de xi e valor de fi. A fórmula aparentemente é a mesma, se vocês observarem. A estrutura de você montar a tabela é um pouquinho diferenciada. Eu tenho que fazer um cálculo de xi e fi, porque eu tenho um somatório de xi e fi. E eu tenho que fazer um fi xi ao quadrado, que eu tenho um somatório de fi xi ao quadrado. Perceba o seguinte. Da onde saem esses valores x e fi? Da multiplicação dessas duas colunas, tá? Então, eu tenho 0, 6, 24, 21 e 12.
Tá, o somatório de 63. Se você observar, esse valor de fixi ao quadrado, somente o xi está sendo elevado ao quadrado. Então, não é pegar este valor e multiplicar por ele mesmo, é pegar este valor e multiplicar por xi. Então, ó, 0 vezes 0, 6 vezes 1, 24 vezes 2, e aí vão dando os valores que estão aqui. Tá? Então, eu vou pegar para achar essa última coluna aqui, o xi, somente o xi elevado ao quadrado, eu vou pegar o valor de fi e xi e multiplicar por xi, porque aí eu tenho duas vezes o xi multiplicado. Eu tenho um total de 165. Total de fi, 30. Olha lá. E agora eu jogo na fórmula. O 165 está aqui. 30 é o meu n, é o total de valores de fi. 63 e 30. Os cálculos permanecem os mesmos do anterior. Façam as divisões, eleva ao quadrado e retiro da raiz. Novamente, valor extraído da raiz, valor de desvio padrão, valor que está dentro da raiz, valor de variância. Tudo bem? Cálculos bem simples. E o último desse item de desvio padrão e variância, nós temos com intervalos de classe. Tá? Aos intervalos de classe, novamente, eu preciso achar o meu valor de xi. Nós já vimos como achar esse valor de xi. Ele sai exatamente da soma e divisão desses valores de intervalo, que é o meu ponto médio. E aí, para achar xi, fi, basta que eu multiplique esses dois valores. Para achar fi, xi ao quadrado, basta que eu multiplique esses dois valores. Então, eu tenho novamente totais, aonde eu vou estar aplicando na minha fórmula, exatamente como anterior. Se vocês observarem o slide anterior, eu não tenho essa estrutura no slide anterior. Tudo bem? Porque eu tenho já o valor de xi pronto. Então, a diferença do anterior para esse é somente o cálculo do xi. A estrutura para montar dentro da fórmula é a mesma. Eu pego o valor total de fi xi ao quadrado, dividido pelo total de fi, total de fi xi, dividido pelo total de fi. Faço as divisões, elevo ao quadrado e extraio a raiz. Novamente, desvio padrão, variância é o valor dentro da raiz e aí está calculado os dois valores que eu preciso. Por último, nós temos coeficiente de variação, que na verdade ele depende do desvio padrão e ele depende da média que já foi apreendida anteriormente, né? Então nós temos, por exemplo, nesse caso, o valor do coeficiente de variação, ele faz o quê? Qual é a intenção desse cálculo? É saber quanto de percentual esse desvio variou, né? Qual é o percentual desse desvio? Então eu tenho o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Por que por 100? Porque sai sempre em porcentagem. Então, um exemplo, sabendo que o conjunto de dados apresenta para uma média de 18,3 e desvio padrão de 1,47, calcule o coeficiente de variação. Olha, percebam, você tem o valor da média, você tem o valor do desvio padrão. Esses valores são disponibilizados aqui na minha fórmula. O S, o meu desvio padrão, o X com um tracinho em cima, a minha média. Faço conta de calculadora, divido, multiplico por 100 e eu tenho um resultado de 8%. Nesse caso, eu tenho um cálculo de 8% de coeficiente de variação desse desvio padrão com relação à média de 18,3. Essa é a nossa aula. A gente encerra por aqui, né? Vocês têm as fórmulas, façam os exercícios para poderem exercitar e boa prova!